Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. A gente inicia nessa noite mais uma gira de Preto Velho. Eu sou o Gleison, estou aqui com a Gilson. Boa noite, Gleison. Boa noite. Boa noite a todos e a todas que estão aqui. Vamos iniciar nossas atividades? Vamos sim. Fazendo a prece inicial, por favor. Prece inicial, né? Então, nesse momento em que a espiritualidade se faz presente, a gente chama todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento a fazer essa prece conosco, né? A gente pede que todas as energias aqui manipuladas possam ser em favor de todos aqueles que aqui estão. Agradecemos essa feliz oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nesse canal de comunicação e pedimos todas as bênçãos necessárias para que essa noite seja de muito conhecimento e de cura. Agradecemos essa gira de hoje com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Epababá, Oxalá. Epababá, Oxalá. Eu vou te pedir para você fazer a proteção da casa. Então, aproveitando essa oportunidade, a gente pede também aos nossos guardiões, Exus e Bombogiras, que possam fazer a proteção também do Templo Escola Pai João de Aruanda e dos ambientes, dos locais em que as pessoas estão nos assistindo, que todos também possam receber essa energia de proteção desses guardiões. Laroye Exu, Exu Emojubá. Vamos lá, o que você traz de ensinamento para a gente hoje? Qual o fundamento? Então, a gente está em setembro, né? Setembro, como todos sabem, né? A gente tem falado aqui, mês das crianças, mês dos erês, da Ibejada, como a gente chama dentro da Umbanda, né? E aí, eu queria falar de um fundamento que é muito particular dentro da Umbanda, né? Porque a gente fala assim, mês de Cosme e Damião, como é conhecida as festas populares de Cosme e Damião. Mas dentro dos terreiros, quando a gente vê as imagens de Cosme e Damião, normalmente tem uma terceira figura ali, né? Junto com Cosme e Damião, num tamanho inclusive menor, né? Que é colocado na representação dessas imagens. Quem seria essa imagem? Né? Quem seria essa terceira criança que ali é colocada? Né? Então, ou seja, eu trouxe esse fundamento para falar de Dom, né? Que a gente tem dentro da Umbanda. Você já reparou que em alguns terreiros as imagens de Cosme e Damião aparecem com uma terceira criança se unindo aos dois gêmeos? No Brasil, pós-diáspora africana, o orixá gêmeos Ibeji foi sincretizado, a princípio, com os santos gêmeos Cosme e Damião. Sabemos que o sincretismo existiu com a manutenção de traços perceptíveis das doutrinas originais, seja a religião católica e as características da religiosidade dos negros que vieram com a diáspora africana. Conta as histórias desse orixá que os gêmeos filhos de Xangô e Yansan eram dois príncipes capazes de trazer sorte a todos os que consultassem. Com muita alegria e sabedoria, o jeito infantil de enxergar as situações os possibilitavam a encontrar as melhores respostas para qualquer tipo de problema questionado. Em troca, eles pediam como pagamento doces. Esse sincretismo com Cosme e Damião se deu devido à história de vida também dos santos católicos. Também gêmeos, os dois dedicavam suas vidas a curar as pessoas através da medicina e da fé. Mas não só o fato de serem gêmeos os sincretizaram. O dom de guardar a vida também é um motivo para essa comparação. Outros santos gêmeos que foram sincretizados com Ibeji foram São Crispim e São Crispiniano, também irmãos gêmeos, né? Estes
padroeiros dos sapateiros e comemorados em 25 de outubro na igreja, porém também incorporados aos festejos de Cosme e Damião nos terreiros, né? Então vai tudo juntando a mesma festa, né? Porém, é comum encontrarmos nos terreiros, nas imagens de representação dos santos, o terceiro irmão, como eu falei para vocês aqui no início, né? Chamado de Dom, né? Tem até um ponto cantado de Herês que diz: Cosme e Damião, Damião, cadê Dom? Dom está passeando no cavalo de Ogum, né? Ou seja, eu vi Dom na beira d'água, comendo arroz, bebendo água. Então, essa figura dentro dos terreiros ela é muito comum, esse terceiro irmão ali, que se é chamado de Dom dentro da Umbanda. Curiosamente, a Umbanda incorporou a Cosme e Damião um terceiro elemento chamado Dom, muito referenciado nos pontos cantados das crianças, músicas ritualísticas para saudar e louvar as entidades. Dom é o irmão caçula de Cosme e Damião, e apareceu vestido igualmente aos irmãos, mas nitidamente menor, né? Então eles não são trigêmeos, né? Ele é um irmão mais novo, né? De Cosme e Damião ali. Essa nova configuração iconográfica acontece somente nos terreiros de Umbanda e vem da suposição de que os gêmeos, na verdade, teriam mais um irmão, e com a morte do caçula, os dois mais velhos se tornaram determinados a aprender e a praticar a medicina, de modo a curar todas as crianças. O nome Doum tem uma origem em Idou, que em Yorubá literalmente significa irmão, sendo que, na tradição nigeriana, essa expressão ganha peso mais subjetivo. Lá, quando uma mulher dava à luz a gêmeos masculinos, e caso no parto seguinte houvesse o nascimento de outro menino, este era considerado Idou, ou seja, aquele que veio ao mundo para fazer companhia aos seus irmãos gêmeos. Daí nasce essa figura de Idou. Até porque quando a gente fala das entidades sincretizadas, né, a gente está falando muito mais da Ibejada como um todo. A gente está falando dos herês que trabalham dentro dos terreiros. E não só são dois herês, né? São os herês e seus irmãos, né? Ali, então, Cosme, Damião, que a gente fala ali, né? Muitos herês até assumem esse nome. Qual é o seu nome? É Cosme. Ou, tá, meu nome é Damião, meu nome é Juquinha, meu nome, seja qual for o nome que eles assumem, eles vêm nessa irmandade, todos os herês. Então, Doum representa aí todos esses irmãos mais novos que ali trabalham nessa vibração, né, que a gente chama de Ibejada, nessa vibração de Iori. Né? Então, ali, a gente está falando dessa irmandade. Então, essa representação das imagens, que tem um terceiro ali, representa mesmo os herês. Né? Então, eu tenho Ibejis como divindades, e aí eu tenho ali um herê junto com eles, que é o irmão mais novo. Né? É essa representação que é Idou, né? Que é Doum, né, para a gente. Né? E aí, daí nasceu essa tradição de representação de Doum, junto com seus irmãos nos terreiros de Umbanda. Esse fundamento eu queria trazer para as pessoas também, que muita gente fica curioso. Por que na Igreja Católica só são dois santos, São Cosme e São Damião, e quando vai para o terreiro de Umbanda tem mais um ali representado? Porque a gente está representando todas as crianças ali. Não é isso? Isso, que legal. E muitas vezes no terreiro você só sabe que eles existem por conta dos pontos cantados. Exatamente. Né? É muito comum a gente cantar, né? Principalmente esse ponto tão conhecido que Doum está passeando no cavalo de Ogum, né? Isso. Isso desperta até a nossa curiosidade de dar volta nesse cavalo, né? É sim. Vamos seguir, então, o contexto. O que você trouxe aí para... Então, mesmo que a gente esteja num mês de comemoração, num mês de alegria, num mês em que a gente traz essa representação das crianças, é preciso a gente lembrar que o mês de setembro é também considerado um mês de combate ao suicídio. Então, a gente precisa conversar sobre esse assunto em todos os lugares. Né? Esse assunto ele é muito tabu, inclusive dentro dos terreiros. Se falar sobre isso é muito difícil, assim como em todos os outros ambientes. Né? É preciso a gente entender que é um assunto delicado, mas é um assunto que permeia todas as casas, que permeia todos os ambientes. Existem pesquisas
que psicólogos fizeram, dizendo que num grupo de 10 pessoas, 7 pessoas já pensaram em algum momento de suas vidas em tirar sua própria vida. É um número muito alto. Então, quando surge uma campanha como essa, é para nos alertar sobre você mesmo e nos alertar sobre o outro, a escuta do outro, e a gente também aprender a pedir socorro, entendendo que não estamos sozinhos na vida. E às vezes a gente precisa de ajuda. E lembrando que setembro é o mês de enfrentamento à depressão e ao suicídio, né? Isso. Até porque a depressão, em muitos casos, leva ao suicídio. Leva ao suicídio, né? Então, o texto que a gente vai trabalhar hoje fala sobre isso. Setembro é o mês de enfrentamento à depressão e ao suicídio. Nós queremos revisitar esclarecimentos sobre esse tema tão difícil de ser tratado, principalmente quando as vítimas são crianças ou adolescentes. Precisamos ensinar que a vida tem valor e que ela não pode acabar num problema que se enfrenta. Trabalhar a questão da depressão e do suicídio perpassa pelo aprendizado da vida. Contudo, além das questões emocionais e de ordem psíquica, nós, das religiões de matriz africana, temos que observar os seres de uma forma holística, compreendendo também as questões espirituais e kármicas que influenciam os indivíduos tão jovens a cometerem ato tão grave contra si mesmos. Quando trazemos isto para o padrão daqueles que cometem suicídio ou em algum momento pensou em atentar contra a própria vida por alguma força interior que não consegue explicar, temos que levar em consideração seu processo reencarnatório e compromissos kármicos. Não é possível falar de saúde integral sem considerarmos o transcendente, aquilo que transcende ao nosso corpo físico, a nossa parte espiritual, a nossa parte mental. Famílias que já perderam um ou mais filhos tendem a buscar um acalanto na religião e uma explicação para estas mortes. Dever da Umbanda estar apta para oferecer, além de um amparo religioso que diminua o sofrimento dos pais, uma solução para que tal tragédia não mais ocorra. Quando reencarnamos em uma nova missão, em um novo ser, em um novo estilo de vida, temos que ter a consciência que, primeiramente, aceitamos todas essas condições da Terra. E a maioria delas foram escolhidas por nós mesmos. Hoje, não temos a sabedoria de entender os motivos, mas para o plano espiritual, absolutamente tudo faz sentido. Porém, percebemos a dificuldade que esses têm para enfrentar a vida com mais perdão e suas próprias falhas, né? Não consigo fazer nada, não consigo me esforçar em nada, não consigo superar nada, sempre julguei que eu estava sozinho no mundo. São as frases que mais escutamos no atendimento a esses casos. Dizem que jamais conseguiram encontrar motivos que o conectassem à vida. Quando cometemos suicídio, plasmamos causas de sofrimento muito difíceis de serem definitivamente extirpadas. Por isso, muitas vezes, os suicidas são repetentes na prova da indução ao suicídio. Nós, seres humanos, não sabemos equilibrar nossas emoções. Não conseguimos nos manter felizes em frente a situações difíceis. Não conseguimos ser felizes em equilíbrio com as leis universais. Infelizmente, esse padrão vibratório pode ser quebrado. A vida é para viver levemente, e por mais difícil que seja a experiência, ela sempre será compatível com a nossa capacidade de lidar com o que aparece pela frente. Todos temos oportunidades abençoadas de nos recuperarmos e anularmos totalmente os efeitos negativos do ato suicida. Há diferentes gêneros de sofrimento e nem sempre conseguimos identificar com clareza a sua origem. Quando reconhecemos a causa em algum episódio ocorrido na atual existência corpórea, nos mobilizamos com mais presteza para resolvê-lo. Há também questões mal resolvidas no presente, nessa presente encarnação, que se refugiam nos escaninhos do inconsciente e poderão
requerer assistência psicológica para que revisitem a memória e se relevem por inteiro. Há, entretanto, problemas que vêm de longe, de existências pregressas, que resistem ao tempo pela dificuldade dos envolvidos em reparar perdas e ou danos causados a outro, ou a si mesmos. Nesse caso, a origem do sofrimento pode estar relacionada a algum evento ocorrido em um passado distante. Não existe receita mágica para sair da depressão, mas o movimento fundamental é a pessoa reconhecer que necessita de ajuda. É preciso a pessoa compartilhar seus pensamentos, emoções, dores e alegrias. Isso de uma maneira aberta e franca, sem precisar temer julgamentos. E se isso é algo muito difícil para qualquer pessoa, que dizer de alguém deprimido? Mas é o único caminho. Só assim, a pessoa que está passando por momentos dolorosos pode vir a se sentir mais aliviada, diminuindo principalmente a pressão que coloca sobre si mesma. É necessário permitir que o indivíduo consiga encontrar respostas dentro de si mesmo, inclusive da própria dor, através de uma reflexão profunda no momento que está vivendo. O mais importante é deixar o indivíduo descarregar todas as angústias que tanto o machucam por dentro. Deixamos claro que não existe uma receita mágica para a felicidade. Não existe uma regra que sirva para todos. É preciso compreender que felicidade é, como diz Pai Joaquim de Aruanda, um momento que vale a pena ser vivido. Isso serve para as pequenas coisas que fazemos no dia a dia. Combatem os pensamentos disfuncionais sobre o que é felicidade e ajuda a encarar os medos do futuro. Afinal, são muitos os caminhos que nos permitem agarrar a vida com energia, coragem e, muitas vezes, até mesmo com alegria. É preciso apoiar a pessoa na escolha de suas próprias direções. Afinal, são muitos os caminhos para a realização pessoal. Saravá. Saravá. Um tema complicado, um tema difícil da gente falar, mas um tema que necessita muito esclarecimento, muita conversa, muita escuta e acolhimento. E mais difícil ainda é falar no mês de comemoração, mês de alegria. Um mês de alegria. Mas é isso aí, ter alegria para poder falar sobre coisas que cada combate a um suicídio é uma alegria que traz para a gente. Exatamente. Né? Bom, no próprio texto a gente fala aqui do Pai Joaquim. Pai Joaquim, então deixar que ele venha complementar mais coisas. Isso é bem bacana, né? A gente ter a oportunidade de beber dessa fonte, né? Desses amados pretos velhos. Então vamos lá, adorei as almas. Mas adorei. Salve. A de Pai Joaquim, bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pai Joaquim tem milonga para benzer. Bênção. Deus abençoe, meus filhos. Salve Deus, meus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Esse cai para mim, né? É, um café para mim. Gratidão, meus filhos. Filhos amados, eu sei que o tema escolhido para falar hoje é um tema ainda muito dolorido. Mas ele só é dolorido porque muitas vezes a gente só se atenta a esse tema quando o fato já ocorreu. Como é bom, filhos, podermos nos antecipar nessa ajuda. Fazer com que todos que aqui estão possam compreender que não estão sozinhos. Filhos, a vida, muitas vezes, nos prega peça, nos bota em dificuldade, que é difícil de superar. Se fechar para a vida
é deixar que a sua mente se feche por completo para qualquer tipo de saída. É fechar as portas. Nessas situações, quanto mais portas abertas, quanto mais receptividade, mais força os filhos vão encontrar para superar cada dificuldade. Algumas coisas são preciso deixar claras com relação ao suicídio. Primeiro, eu gosto de consolar as famílias, dizendo: para Deus Pai, Criador, também não existe penas eternas. Ora, meus filhos, se no seio do seu lar aconteceu algum episódio como este, não pense em condenações perpétuas, não pense em punições, não pense em desagravo. Emane apenas amor a esse ser que não conseguiu superar seus problemas e atentou contra a própria vida. Ele necessita muito mais do seu amor e da sua escuta do que você emana, do que qualquer tipo de julgamento. Outro ponto que gosto de falar é quando a gente sente que o peso está muito alto, a gente precisa buscar ajuda. Todos nós, filhos, somos fracos em relação aos nossos enfrentamentos e problemas. E necessitamos falar sobre elas, pois todos nós temos alguma dificuldade em algum momento da vida de avançar mais um pouco no nosso crescimento. Então, filho, não estamos sozinhos. Vivemos em comunidade. Por isso, filho, a religião, neste momento, ajuda a fazer com que esse filho que passa por dificuldade consiga se enxergar para essa ajuda. Ora, filho, um filho que senta na frente de um preto velho, que abre seu coração e os seus sentimentos, ele busca ali ser escutado, a compreensão do que de errado ele fez para que isso tivesse acontecido. Muitas vezes, ele recebe como orientação que não existe nada de errado, apenas a forma de olhar as suas dificuldades, a forma do caminhar, de perceber todas as dificuldades com que ele tem passado. Ali, ele é esclarecido que a vida não inicia nesse plano e não acaba nesse plano. Como espírito, filhos, vocês são eternos. Então, tudo aquilo que você passa nessa vida hoje, você passa como uma dádiva de aprendizado para que você possa caminhar em aprendizado e evolução. Ora, filhos, as dificuldades estão à volta e elas precisam ser enfrentadas com muita atenção. Às vezes, uma coisa que parece muito pequena para um, e já superou para o outro, é uma grande dificuldade.
Por isso é necessário a escuta. Por isso é necessário o acolhimento sem julgamento. Então, filho, essa é a importância que esse velho coloca de todos estarem abertos a falar sobre isso. Não é vergonhoso dizer que não está aguentando o peso da vida. Não é vergonhoso dizer que precisa de auxílio e esclarecimento. Ao contrário, é nobre, é reconhecer-se pequeno, mas grande o suficiente para assumir essa postura. Ora, filhos, e cabe a quem está à volta essa compreensão, essa escuta. Às vezes, filho, o simples falar do seu sentimento já evita o ato. Quantos chegam ali naquele templo dizendo: hoje eu vim aqui, mas estava pensando em tirar a própria vida. E quando chega ali e abre o coração, pensa diferentemente daquilo que iria cometer. Atentar contra a própria vida, filho, não soluciona nenhum problema. Não te traz a resolução do que te aflige. Porque, filho, a vida do lado espiritual é muito semelhante à vida que vocês levam aqui. Ela é feita das escolhas e caminhos que a gente sempre toma. Num plano espiritual, esse velho poderia ter tomado outro rumo, mas preferiu a escolha do aprendizado, da caridade, de seguir a vida de uma forma em que pudesse auxiliar a quem necessita. Isso foi uma escolha. A vida é feita de plenas escolhas. E assim a gente vai superando cada momento. Quando a gente está em dificuldade, a gente precisa de ajuda. Esse velho também passa por dificuldades. E não se vê sozinho na espiritualidade. E pede auxílio quando necessário. Mas esse auxílio só acontece, filhos, quando os filhos pedem essa ajuda. Então, filhos, quando vocês procuram uma casa de Umbanda, é para aprender a conviver uns com os outros. Esse amor é necessário. Cuidar de si é necessário compreender que tem fraquezas. Cuidar do outro é necessário fazer sempre a escuta sem julgamento. Não é isso, meu filho? Esse mês, filho, que você falou, esse velho vive o ano inteiro. Talvez ele exista para lembrar as pessoas que elas não estão sozinhas. Mas todo acolhimento que é feito, filho, é preciso se fazer todos os dias. O acolher, meus filhos, significa não julgar. Apenas isso. Quando a gente julga, quando a gente quer dar uma solução, a gente não ajuda. A gente precisa fazer que o outro perceba que ele é capaz de solucionar tudo aquilo que ele está passando, com o amor e o carinho necessário que ele precisa receber com relação às suas dificuldades. Toda dificuldade é importante, filhos. Toda dificuldade é preciso ser levada em consideração. Todas.
A dor do outro é mais importante, inclusive, que sua própria dor, filhos. A escuta do outro é o que faz a gente perceber que é capaz. Tá bom, meus filhos? Que assim seja, né, Que filho? seja, vô. Obrigado Graças pelas a palavras. Deus. O Mestre Jesus abençoa meus filhos. E, filho, procura a casa, sempre que necessário. Que assim seja. Que Zambi, nosso Pai, abençoe a cada um dos meus filhos. Graças a Deus. Graças a Deus, vô. É isso. Não tem nem muito o que falar hoje sobre isso, mas assim, é um assunto que a gente tem que incluir sempre. Não só em setembro. Às vezes as pessoas começam a falar, mas se eu estivesse lá, eu teria evitado. Às vezes a gente teria evitado escutando o outro, dando atenção para quem precisa no momento certo. E a gente sempre faz questão de, às vezes tem tanto problema que não está nem aí para o outro, não enxerga a dor do outro, não quer enxergar a dor do outro. Sempre achando que a dor dele é menor do que a sua, que você é mais importante. E aí, quando acontece alguma coisa desse tipo perto da gente, a gente realmente vê, a gente se sente incapaz, se sente impotente, se sente tudo. Mas às vezes uma escuta já teria ajudado. Sim. E é importante, né, a gente compreender também que esse tratamento como um todo passa pelo campo mental, passa pelo campo psicológico, né? E a gente tem tanto profissional que pode ajudar nesses momentos, né? E quando a gente está doente, a gente procura um médico. Quando a gente está doente mentalmente, a gente procura um psicólogo. Quando a gente tá, às vezes, a gente não consegue se abrir com alguém muito próximo, mas um profissional tem a sua técnica, tem todo o preparo para nos ajudar nos momentos que a gente mais necessita, né? A gente procura esses pretos velhos que são psicólogos do plano astral, a gente também precisa procurar aqui os tratamentos corretos para as nossas dores, não é isso? Né? Eu não vou sentir dor no estômago, eu não vou no dentista, né? Eu vou a um médico especialista. Então, aqueles que são especialistas para fazer esse tratamento também são os psicólogos, né? E que a gente pode agradecê-los também. Não é isso? Vamos partir para o nosso momento de cura agora. Vamos fazer a nossa prece. E também que essa prece chegue até o nosso hospital espiritual Boa Esperança. Que assim seja. Peço a todos que se concentrem nessa prece. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando nesse momento suas legiões de trabalhadores de cura do Templo Escola Pai João de Aruca. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que são merecedores e confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo o que desejarem conhecer tuas glórias e assistindo a todos que apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende tuas mãos advosas em socorro daqueles que necessitam de tuas bênçãos. Que através de suas equipes consoladoras, teus espíritos servidores, a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor se triunfe sobre todas as coisas. Abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto os desencarnados, tornem-se amigos da paz do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Vamos agora, Gleison, pedir para você fazer a fluidificação da água. Opa, vamos sim. A gente sempre pede as pessoas que têm um copo com água para que a gente possa impor a nossa mão sobre esse copo, pedindo aí a espiritualidade que deposite nessa água todo o bálsamo que necessitamos
para o nosso corpo e para o nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Nosso próximo passo é a vibração por nossas caixinhas virtuais de prece. Legal. Explica pra gente o que é isso. A caixinha virtual de prece, ela é esse momento que a gente faz uma oração em que a gente dedica a um ente querido ou a nós mesmos, quando colocamos o nome. A gente tem um formulário que a gente coloca aqui embaixo, né? E é um formulário de pedido de prece mesmo. E nesse momento, nessa vibração, a gente, junto com a espiritualidade, intenciona a nossa prece a esses pedidos, né? Ali, todas as pessoas que ali escrevem, colocam ali para quem está emanando essa irradiação neste momento. E aí a gente tem os encarnados, as pessoas vivas, e os desencarnados, aqueles que já estão no plano espiritual, né? Essas caixinhas tem lá no nosso templo, né? E aqui no nosso canal do YouTube a gente resolveu fazer também esse formulário que funciona como essas caixinhas aqui, nesse momento. Legal. Vamos lá, então? Vamos. Senhor Jesus, pedimos que entre no coração e na alma dos nomes que estão nas caixinhas virtuais de prece. Tu conheces muito melhor a todos, porque todos conhecem a si mesmo. Derrama, então, o teu amor no coração e na alma daqueles que aqui fazem as súplicas. Onde quer que encontre feridas, toca, consola, liberta, cura. Se eles se sentem sós, abandonados, rejeitados, conceda-lhes mediante teu amor regenerador uma nova consciência do seu valor como filhos seus. Senhor Jesus, entregamos a Ti os dons que aqui estão e agradecemos por restaurar a sua integridade. Amém. Amém, que assim seja. Que assim seja. Vamos passar para os nossos informes? Vamos sim. Nessa quarta-feira, essa semana a gente tem mais uma gira no templo, né? Então eu quero convidar a todos. Essa semana a gente tem amanhã, quinta-feira, a gente tem a gira de Exu, né? Então eu já convido todos aqueles que puderem frequentar o nosso centro, que estão aqui em Brasília. Amanhã a gente tem gira, né? Outro convite que eu quero fazer a todos é que no dia 28 a gente vai fazer a nossa gira de criança, a nossa gira de herê, nessa comemoração desse mês aí da Ibejada, e aí a gente está montando saquinhos para distribuição de doces, né? E além de convidar as pessoas para essa gira, claro, a gente está montando saquinhos, então a gente está pedindo aqueles que quiserem contribuir na distribuição desses doces que a gente está recebendo. A gente pede apenas que os doces sejam embalados individualmente, né? Para a gente colocar nos saquinhos, fica mais higiênico, fica mais tranquilo, né? Então, balas, pirulitos, doces à vontade, né? A gente já está recebendo. Outra coisa que a gente iniciou, que vai se realizar nesses meses do fim do ano aí, a gente vai realizar um bazar na nossa casa. Então, a gente também está recebendo doações de roupas, calçados em bom estado, para que a gente possa colocar no bazar, né? É uma forma da gente estar arrecadando dinheiro também para casa. Nossa casa é mantida pelos seus médios, é mantida com doações, então ali a gente também está exercitando a caridade e podendo ajudar também quem necessita, né? E o bazar vai ser uma forma da gente arrecadar para manter esse templo de pé, né? Como a gente tem feito aí nesses anos todos. Isso. É isso, os recadinhos que eu tenho para hoje, né? Agradecemos a presença de vocês. Quero agradecer mais uma vez, né, a turma do curso de Introdução à Doutrina de Umbanda excedeu as vagas, a gente abriu até uma exceção, né, assim, porque sabe da necessidade de algumas pessoas. Então, a gente inicia muito bem esse curso, né, assim, essa semana iniciou o curso, então, assim, a gente inicia de uma maneira muito bacana, com uma turma bem diversa, e a gente agradece, né? Então, já
fiquem atentos que em breve a gente abre outra turma, né, do curso de Introdução à Umbanda. Essa ficou lotada. Isso. Vamos fazer para encerramento? Vamos sim. Então, vamos agradecer a espiritualidade, agradecer a esses amados pretos velhos por essa noite de hoje, agradecer por esse momento de cura, de esclarecimento e pedir todas as bênçãos também ao restante da nossa semana. Pai amado, te agradecemos mais uma vez por tudo aquilo que recebemos com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira, Sambore Pemba de Angola. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira, Sambore Pemba de Angola. Um abraço dado de bom coração, é o mesmo que uma bênção, uma bênção, uma bênção. Um abraço dado de bom coração, é o mesmo que uma bênção, é uma bênção, é uma bênção. Tchau, uma ótima semana. Uma ótima semana a todos.